Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Atualmente, nós temos uma lei para TDAH, que é a 14254 de 2021, que é uma lei ainda que não abrange tantos direitos, né, mas é algum começo. Além disso, além do que contempla essa lei, quais outros direitos que a pessoa com TDAH tem? Na verdade, eu vou mudar minha pergunta. Primeiro, do que o senhor sabe acerca dessa lei, o que ela já garante e o que a gente pode tentar também que está além dessa lei? Legal, Yuri. Assim, a lei de fato, como você falou, o legislador, nesse primeiro momento, ele se preocupou mais no diagnóstico precoce do TDAH. Se a gente pegar ali, né, as razões de justificativa do projeto de lei, dessa lei que foi aprovada em 2021, a gente vê que a preocupação inicial do legislador foi o diagnóstico precoce e as adaptações pedagógicas dos educandos, né, para poder alcançar o pleno desenvolvimento acadêmico escolar já na primeira educação, na educação básica, né, o ensino fundamental, que hoje a gente chama assim. Então, essa lei, o comando normativo dessa lei é exatamente para isso, né, para que seja feito o diagnóstico precoce, né, e o aluno, o educando, ele receba na escola, né, as ferramentas, as adaptações necessárias para que ele possa não sofrer tanto, né, ou minimizar os desafios que o portador de TDAH possui na aprendizagem, né? Um distúrbio que gera consequências na aprendizagem das crianças. Então, esse primeiro momento a legislação se preocupou isso, então, de fazer o diagnóstico e encaminhar para tratamento. Então, essa lei, basicamente, ela dispõe sobre esses dois pilares fundamentais, né? A educação, a inclusão na educação, as ferramentas necessárias e o acompanhamento terapêutico paralelo, né? É uma lei curta de 6 artigos, né? De fato, está longe ainda de representar tudo que é necessário, toda a gama de direitos que a gente espera que seja conferido e assegurado ao portador do TDAH, né? Mas já é um início. Mas basicamente isso, né? Esses dois pilares concentrados na educação, nas adaptações, na inserção. A lei fala no artigo, né, em assistência específica, né? Isso que a gente fica um pouco em dúvida, né? Sim. O que de fato é uma assistência específica. Pois de fato, isso gera alguma dúvida, né? As pessoas acham que meu filho tem direito a um monitor, porque a lei do transtorno do espectro autista, ela assegura ao portador do espectro autista que demonstrar a necessidade um monitor exclusivo, né? No caso do TDAH, a princípio não, tá? A gente vai falar mais aqui, mas todo caso é muito individual, né? Todo indivíduo tem as suas particularidades. Então, basicamente ele que está previsto no artigo 3º, né? Esse tratamento específico, né, ele deve ser interpretado como se a escola e os educadores, os professores, né, dispusessem de mecanismos para tratar ou conseguir uma adaptação e uma condição de igualdade para esse aluno com o diagnóstico do TDAH. Doutor, me fala uma coisa. Justamente nesse item aí que você citou é que gera muita dúvida nas mães. Que elas falam assim, não, mas eu tenho que ter sala especial, tem que ter um monitor em sala de aula para o meu filho TDAH, porque está na lei. Sendo que a lei ela é muito de interpretar, né? Explica isso pra gente e o fato de que, de fato, mesmo que esteja esse acompanhamento específico, não significa que você tenha um professor específico exclusivo para aquele aluno, né? Como é que é isso, doutor? Exatamente, Yuri. Existe essa confusão de fato, né? Vou te dizer assim, na prática, a gente tem uma diferença muito grande entre o mundo ideal e o mundo real, né? Quando a lei fala de acompanhamento específico,
ela quer dizer que a escola e os professores precisam assegurar para esse educando condições para que ele possa desenvolver ou ter um aprendizado no mesmo nível do que os outros alunos, né? Então, como que a escola deve fazer isso? Você deve... os pais ou as mães que estão acompanhando a gente, eles precisam acompanhar o desenvolvimento educacional dessas crianças, né, para saber se de fato a escola está introduzindo esses mecanismos, como eu posso dizer, as atividades, essas estratégias né? pedagógicas que são adaptadas para crianças com TDAH. Né? Não. Aí você me pergunta, Vitor, mas e alguma mãe, né, pode estar perguntando, tá, mas meu filho tem um nível severo de TDAH, ele de fato precisa de um acompanhamento individual na sala de aula, né? E isso tem que ser avaliado em caso a caso, tá, Yuri? Assim, caso seja isso de fato uma necessidade real, e que seja comprovado através de laudos, relatórios médicos, que essa criança ela, de fato não tem como desenvolver o aprendizado dela de uma forma integral, sem um monitor, sem um professor específico, né? Eu sei que a Secretaria de Educação aqui ela disponibiliza monitores, não são exatamente professores. Monitores seriam não sei se seriam formados ou formandos em pedagogia, por exemplo? Não são formados. Não são formados. Acredito que não sejam, né, formados. Mas é o que eu vinha falando. Caso o monitor ele vai tentar trazer o conteúdo que está sendo aplicado para os demais alunos de uma forma que esse aluno que tem TDAH ele possa aprender de fato e ter o aprendizado dele sem nenhum comprometimento importante, né? Como a gente vê que isso é um dos maiores problemas que a gente encontra e foi a preocupação do legislador inicialmente ao editar a Lei 14.254. Né? Então é isso, assim, a análise precisa ser, mas de uma maneira geral, não tem obrigatoriedade de o Estado ou a escola, né, da rede privada que seja, fornecer um monitor individual. Então nós estamos lidando com comorbidades. É isso, Carolina? Enquanto você falava, eu estava pensando sobre isso. Porque o TDAH, ele pode vir associado ao TEA, por exemplo. E aí sim, obrigatoriamente tem um monitor. Porque a criança, além do TDAH, terá o autismo também, né? Mas outra coisa que me vinha à mente aqui, doutor Vitor, enquanto você falava, foi o seguinte, essa questão da assistência, né? O Yuri levantou a questão de um possível monitor. Aí eu te pergunto, que outras formas de assistência poderiam ser feitas? Porque, olha, isso é um problema, assim, eu falo por experiência própria, falo pelas falas das mães que eu já atendi, mães de TDAH, ou mulheres ou homens, né, adultos com TDAH, que tiveram diagnóstico mesmo lá na infância, adolescência e não tiveram acompanhamento adequado. Agora que existe a lei, bom, enquanto psicóloga, a impressão que eu tenho é o seguinte, essa assistência ela pode ser fornecida de várias outras formas. No entanto, como você bem disse, a realidade é bem diferente, né, do que acontece, do que é o desejado. E, às vezes, ajustes pequenos, que não vão demandar muito dos profissionais ou da escola, ainda assim não são feitos. E aí é que vem a pergunta, neste momento, o que uma família faz? Porque, não tem direito a monitor, o laudo não especifica, ou a pessoa não tem um laudo ainda está nessa fase da identificação precoce aí que você mencionou. Mas vamos supor, já tem um laudo, já sabe que tem TDAH, já sabe o nível de TDAH, já sabe se é combinado, predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, seja lá o que for. Dependendo de como seja esse TDAH, os ajustes vão ser de um jeito ou de outro. E quando a família se mobiliza e ainda assim, né, a escola não faz. O que essa família pode fazer? Pois é, Carolina, de fato, assim,
quando existe a resistência da escola, né? E isso a gente vê mais na rede pública, tá? Infelizmente... É mesmo? É realidade. Apesar da gente ter, de uma ideia geral, que a escola pública é mais inclusiva... Não é. Né? Infelizmente, essa não é a realidade, tá? Ela não é a realidade. As escolas da rede privada, a maioria delas, né, pelo que eu conheço, até pelo histórico que eu comentei do meu sobrinho, né, elas já têm alguns materiais adaptados para o TDAH, né, o próprio professor já é preparado para lidar com aquele aluno. Né? Muitas vezes, na rede pública, a professora tem um aluno TDAH na sala e não sabe. Isso vai dar uma polêmica, porque é o seguinte, tem muita professora que já veio aqui da rede pública e fala, não, que a rede pública é mais preparada e não sei o quê. Muita gente fala isso, né? Então, mas às vezes isso é uma visão parcial. O professor da rede pública acredita que está tomando as devidas providências ali na questão do aluno. Mas você disse o quê? Você disse um detalhe importante, que é o seguinte... A experiência que você tem com as escolas privadas são escolas que têm algum tipo de material, algum tipo de atividade que talvez na escola pública não esteja sendo feito, é isso? Exatamente. Por exemplo, eu sei de uma escola, de um caso concreto que apareceu pra gente, é de uma escola que tinha um aluno com TDAH e ele precisava fazer determinadas pausas para ele não ficar entediado, para ele não ficar... não dispersar a atenção dele. Então ele tinha que fazer determinadas pausas. E a professora sabia disso. E ela conduzia aquela turma toda, né, conversando com os demais alunos, de que aquela pausa era necessária para que aquele aluno... ela até tentava não mencionar, né, que era em razão desse aluno especificamente, mas ela fazia essas pausas. Então, e na rede pública, né, é isso. Assim, infelizmente, uma deficiência muito grande de professores. A gente tem professores que mudam de escola o tempo inteiro. Né? Pode até ser que haja um programa interno da Secretaria de Educação do DF, né, que seja voltado especificamente para a formação desses professores. Um fato é que, na prática, isso não acontece. E aí, respondendo a pergunta da Carolina, o que a gente faz? Bem, a família que se deparar com essa situação, ela tem... na minha visão, 2 caminhos. O primeiro deles é tentar uma intervenção junto ao Conselho Tutelar. Né? Se tratando de criança, a gente tem aí uma proteção da criança e do adolescente que atrai a competência do Conselho Tutelar para poder atuar nesses casos. Né? Vitor, isso resolve 100% dos casos? Na maioria não vai resolver. Tá? A maioria dos casos, infelizmente, a gente tem que buscar o judiciário, né, e entrar com uma ação para que obrigar essa escola ou esse estabelecimento de ensino, né, a escola da rede privada, forneça os elementos necessários para que essa criança, para fazer a adaptação dessa criança durante a educação básica.